Estamos todos bem, graças a Deus? Aleluia. Feliz de rever os nossos irmãos, né? Seja bem-vindo de novo, meu irmão. Está quase visitante de novo, mas que bom. Eu não sei nem falar diz a palavra, mas eu acho que é um ditado popular, né? Que fala que o bom filho a casa torna. Então seja bem-vindo de novo, amém? Na verdade, a casa nunca deixou de ser sua, só estava um pouquinho distante, menino viajante. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Hoje nós estamos com todas as crianças aqui, porque nós primamos por elas também ouvirem a palavra da maneira como nós ouvimos, nem que seja numa ocasião como essa. A gente sabe que, como essa, Lucas, capítulo 14, verso 15. Já? Tá, menino? Ah, então foi perto, tá vendo? Então abre aí, meus irmãos, Lucas capítulo 14, verso 15. Quero compartilhar de uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de mensagens, começamos, mas conforme nós dizemos, nem sempre nós vamos de fato, dia após dia. Em algumas ocasiões nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer nos falar de uma maneira mais pontual. E hoje é uma ocasião como essa, amém? Quero aproveitar esse momento de ceia para compartilhar de uma palavra da parte do Senhor que vai edificar a nossa vida, vai nos alinhar nele, em nome de Jesus Cristo, amém? Você abriu sua Bíblia aí? Lucas capítulo 14, verso 15. Podemos ler? Amém? Quem não achou, só se levantar a mãozinha, eu te espero, para que nós possamos ler juntos. Glória a Deus. Então vamos ler em nome de Jesus. Diz assim. Achou, Cezinha? Achou? Então vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Ou algumas versões vai estar tempo por escusado, né? Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Eu peço que me desculpe. Um outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz tudo o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Saia então pelos caminhos e atalhos e obriguem a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, deixa a tua Bíblia de lado aí e me empreste uns minutos da sua atenção em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então tá bom. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, a gente precisa tomar cuidado e esmerar ou empenhar o nosso coração para a gente conseguir apanhar o máximo de detalhes possíveis. Por quê? Qual que é o segredo para a gente ser abençoado pela leitura da palavra? Uma vez eu aprendi, eu gosto sempre de compartilhar assim, a gente cabe na mão aquilo que a gente pode fazer para ser abençoado pela palavra. Primeira coisa é ler, amém? Ler. Segunda coisa é saber ler, porque senão não adianta. O que é saber ler? Respeitar a pontuação, respeitar a vírgula, respeitar os parágrafos, porque isso faz sentido, faz ou não faz, irmãos? Terceira coisa é entender aquilo que a gente leu. Como assim? Está escrito poço lá na Bíblia. Eu sei o que é poço. Eu sei o que é um poço. Está escrito que era uma grande ceia. Eu sei o que é grande, eu sei o que é ceia. Sei, então tudo bem, entendi. A quarta coisa, eu preciso interpretar. O que está nesse contexto aqui? O que está sendo falado? E por fim, a quinta e última coisa, eu vou aplicar essa parábola, ou essa história, ou esse texto na minha vida. Amém? Qual é o grande problema da maioria das pessoas, né? É que as pessoas mal leem e já querem aplicar.
E ela esquece dessas outras 3 partes, que ela entender, ela se preocupar com aquilo que ela leu, ela tomar cuidado de saber qual que é o contexto. Isso tudo faz muita diferença para nós, amém? Então vamos lá, vamos entender. Essa palavra, irmãos, ela é muito pertinente para os dias de hoje. Por que para os dias de hoje? Porque nós estamos entrando vamos colocar assim, se a gente falar nos últimos dias, a palavra na verdade vai nos mostrar que desde que o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós já estamos vivendo os últimos dias. Lembra da explicação do apóstolo Pedro? Não, gente, eles não estão bêbados. Isso foi predito pelo apóstolo Joel, ou pelo profeta Joel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Então lá atrás eles já estavam considerando que eles já eram os últimos dias. Quando a gente vai ver o apóstolo João falando, ele fala assim, olha, só falta um pouquinho de tempo. Então o tempo vai afunilando a cada vez mais. E se lá atrás já eram os últimos dias, a gente pode falar que hoje é os últimos dos últimos dias, amém? E amanhã vai ser os últimos dos últimos dias menos um. Então cada dia que a gente vai vendo, a gente vai afunilando, vai estando mais perto de fato de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, amém? E o que acontece? Quanto mais esse momento vai chegando, quanto mais perto ele vai estando, mais nós precisamos nos policiar para que a gente não fique naquele famoso ditado. Já ouviram um ditado que fala assim, nadei, morreu na praia? Já ouviram esse ditado? Pois bem, por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas ficaram 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e se cansaram de esperar, cansaram de ver as coisas não aconteceram e foram aos poucos abrindo mão da fé, abrindo mão do amor, abrindo mão da devoção ao serviço. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais Deus tem ministrado no nosso coração para nós partilharmos da série que nós estamos, para nós termos base, para a gente aguentar esse último 100 metros, né, o sprint final, como a gente falaria. Pois bem, irmãos, vamos entender. Jesus tinha ido almoçar na casa de um homem, de um dos principais da sinagoga. E a palavra fala que era um dia de sábado. Só que àquela altura do campeonato, tudo que Jesus falava, todo mundo já estava de butuca. Não para aprender com ele, mas para ver como que eles iriam pegá-lo. Tudo que Jesus fazia era o motivo das pessoas ficarem examinando para ver de fato. Acho que ele deu um olho aqui. A palavra fala em alguns lugares que as pessoas já estavam procurando ocasião para matá-lo. Então, todo lugar que Jesus ia, ele sabia, porque ele era onisciente, amém? Era Deus, embora a palavra fale que ele tenha esvaziado de si mesmo em muitos outros lugares, a palavra fala que ele conhecia o coração das pessoas que estavam ali em volta. Pois bem, ele então chega neste lugar e diz a palavra faz questão de dizer que era um dia de sábado, e lá havia um homem doente. Então Jesus já chega, pergunta para as pessoas assim, já conhecendo o coração deles, né? Assim, olha gente, vocês acham que é lícito curar dia de sábado? Poderia fazer isso? E as pessoas ficam em silêncio. Jesus vai e cura aquele homem no dia de sábado, já chega causando, né? Tem um ditado que fala assim, se não for para causar, eu nem vou. Já viu a expressão assim? Mas Jesus já chegou já causando. Por quê? Jesus já sabia o que estava no coração deles. Porque qualquer coisa que Jesus fizesse ali, as pessoas iriam acusar ele. Como assim você está fazendo isso dia de sábado? Ele falou, então já que é para resolver o problema, já vou chegar já curando mesmo, já vou chegar chegando, como diz o ditado. Então ele já chega e já cura aquele homem. E logo em seguida ele começa a falar para aquele homem que tinha dado o banquete. Quando a gente vai na casa de alguém para almoçar, geralmente a gente vai e fica quietinho lá, né? Nem fala muita coisa, né? Obrigado, assim. Mas Jesus já chegou chegando, irmão. Já chegou curando o homem no dia de sábado, para escândalo de todo mundo. Depois ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando você der um banquete para as pessoas, falou pro dono da festa. Quando você der um banquete, igual esse você está dando para mim aqui, não chama os ricos, não. Não chama os seus amigos, seus parentes, não, porque pode ser que um dia eles possam te recompensar. Você devia chamar os pobres, os aleijados, os mancos, esses que não tem como te pagar. Falou isso pro dono da festa. Aí você imagina, né, o cenário. E aí, quando ele está acabando de falar isso, ele vem e emenda uma outra passagem. Fala assim, e outra coisa que eu vou falar para vocês. Quando vocês forem numa festa, aí a gente vai tentando imaginar o cenário, amém, irmãos? Jesus chega, já contraria todo mundo, já cura no dia de sábado, de repente as pessoas já ficam aquele olho assim de butuca, e você fala assim, nossa, vai dar ruim, né? Ele vai dar uma palavra pro dono da festa, fala assim, acho que você devia convidar os pobres, não é esse monte de gente rico aqui não. E aí, como se não bastasse, aí eu já deduzo, né, embora a palavra não fala, que ele vira para as pessoas que estão lá sentadinhos nos lugarzinhos de honra. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Quando vocês forem numa festa, num banquete, não fica tentando chegar e sentar lá no primeiro lugar, não. Porque pode ser que depois chegue alguém mais importante que você e o dono da festa te faça levantar de lá para dar lugar para outro. Você vai ficar com vergonha na frente de todo mundo. Mas quando você for, senta lá atrás, chavadinho no cantinho,
Porque se você for uma pessoa importante, a quem o dono da festa queira honrar, ele vai lá e vai te buscar. Não, rapaz, vem cá, senta aqui na frente. E você vai ser honrado na frente de todos. É nesse contexto que tem a palavra, eu falei, aquele que humilhar a si mesmo será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Tem gente que pega esse texto e distorce, fala assim, não, eu vou sofrer um monte de humilhação, vou deixar as pessoas me pisarem, porque os humilhados serão exaltados. É isso que a palavra está falando? Não, fala assim, aquele que humilha a si mesmo, que entende o seu lugar, que se recolhe a sua insignificância, esse ele é exaltado, é isso que a palavra está dizendo. Pois bem, logo depois que Jesus acaba de falar da pessoa que vai num banquete, saber chegar, saber escolher o seu lugar, uma pessoa que estava lá sentada quase que levanta a mãozinha, sabe, olhando assim, assim, rapaz, olha, deve ser bom mesmo, bem-aventurado é aquele que comer na ceia do Senhor. E aí, irmãos, quando a gente olha para a palavra, a gente vê que diversas vezes o Senhor Jesus aproveita do contexto que se forma para entrar com uma parábola. Ele fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante. E foi o que ele fez neste momento. Quando aquele homem fala que bem-aventurado é aquele que comesse ou que participasse de um banquete no reino dos céus, o próprio Senhor Jesus, ele entra com essa parábola, que é a parábola da grande ceia ou do grande banquete. E ele fala o seguinte, olha, um senhor havia dado uma festa. Ele havia programado de fazer um grande banquete. Só que, diferente dos nossos dias, irmãos, o banquete daquela época não era exatamente como a gente faz hoje. Por quê? Como é que funcionava aquela época? E a gente pega que pela própria parábola dá para a gente entender. Fala que aquele senhor ele tinha feito um grande banquete e convidou a muitas pessoas. Mas o versículo seguinte fala assim, na hora do banquete ele mandou chamar todo mundo de novo. Ele mandou convidar essas pessoas de novo. Só que, na hora que essas pessoas foram convidadas, cada um começou a dar uma desculpa. Não vai dar certo, porque eu comprei um pouquinho de boi, eu tenho que cuidar deles, ver se eles estão bons mesmo. Eu comprei um lote assim, preciso ver se o terreno está legal. Eu marquei um casamento. E cada um começou a dar um tipo de desculpa. Por isso, aquele dono da festa ficou irado, ficou boladão, como a gente fala. E como ele ficou irritado, a festa estava preparada, sim ou não? Estava. Agora ele falou assim, vai então você, servo, começa a buscar na rua o cego, o coxo, o manco, o aleijado e traz para a festa. E assim eles fizeram, levaram então o convite da festa àquelas pessoas menos favorecidas. E aí eles levam todos para a festa. Patrão, já fiz tudo o que o senhor falou, mas ainda tem muito lugar na festa. Então saia pelos campos, pelos caminhos e vai fazendo convite a todas as pessoas. As nossas Bíblias usam a expressão, obrigue-os a entrar. Embora a palavra que obrigue não seja obrigação, como a gente falou, vamos lá, cara, entra, não é nesse sentido, amém? É um convite, externe um convite para essas pessoas, para que eles possam participar da festa que está preparada. Pois bem, vamos entender aqui. Irmãos, Jesus estava na casa de um mestre da sinagoga, lá entre os judeus, amém? Lá que ele estava. Então ele estava falando para quem? Para brasileiro? Para argentino? Não, estava falando para judeus. Então, quando ele contava as parábolas, embora a gente aqui no Brasil, no século XXI, a gente às vezes tem que fazer um exercício de imaginação, interpretar o que é, para lá todo mundo entendia. Então, quando ele chega para aquelas pessoas, fala assim, olha, um senhor deu um grande banquete e convidou a muitos, mas a hora do banquete ele mandou chamar todos. Qual que era o costume da época para festa? Irmãos, quando a gente faz uma festa hoje, quem que gosta de dar festa? Gosta de dar festa? Você gosta, irmãos? Eu me sinto mal dando festa, eu acho que você fica na preocupação se a pessoa está sendo bem entendida, você não pode sentar na mesa de ninguém, você tem que levantar nisso na festa do outro, não é assim, aí você acaba no final das contas, você não conversou com ninguém, você ficou na preocupação danada, eu não gosto muito não, mas enfim, tanta gente gosta, se você gosta da festa, pode me chamar que eu vou lá, vou ficar bem feliz. Pois bem, o que acontece, irmãos, quando a gente vai dar uma festa, ainda mais no contexto que a gente vive, que a gente não está podendo gastar dinheiro à torta e direito, a gente faz uma coisa mais regrada, não faz? Ou mesmo que você vai fazer uma festa para 1.000 pessoas, você seleciona as 1.000 pessoas. Porque se você programa uma festa para 1.000, vai 5.000, vai te atrapalhar. Não é assim que funciona? Então a gente sempre faz isso. Hoje tem até um convitinho individual, né? Você manda um convitinho individual e fala, filho, é indispensável a apresentação. Para você controlar mais ou menos. Aquele tempo o contexto era outro. As festas eram abertas para a comunidade. Imagina que vai casar alguém aqui no Sagrado. Todo mundo sagrado vai entrando, vai chegando.
porque era o contexto da época. Só que como que era feito aquilo? Para que a pessoa chegasse e tivesse uma noção de como é que ia funcionar a festa, de quantas pessoas iam ter, ele ia primeiro, gente, vim aqui fazer um convite para vocês, porque semana que vem vai ter uma festa. Imagina aqui na nossa igreja. Quem vai na festa? Aí todo mundo levanta a mãozinha. Aí eu conto 1, 2, 3, 5, 25, 70, 2.000 pessoas. Beleza. Agora eu vou lá então preparar a festa. Para quantas pessoas? 2.000. Vou lá e preparo a festa para 2.000. Mas quando eu volto, gente, vocês aqui, 2.000 pessoas que eu já tinha convidado, vim falar para vocês que a festa está preparada. Só que aí 100 delas falaram assim: não, rapaz, você acredita? Eu marquei agora fazer um cabelo lá na Janaína. A outra falou assim: não, eu marquei de fazer unha lá no salão da Letícia. A outra eu marquei para tirar uma sessão de foto lá com o primo. Rapaz, eu marquei um jogo de futebol. E aí na hora todo mundo começou a sair fora, irmãos. A festa estava para quantas pessoas? 2.000 pessoas. Só que das 2.000 pessoas, um monte dele começou a sair fora. Quando os servos voltaram para aquele senhor, falou assim: ó, vai sobrar muita coisa na festa, porque as pessoas que falaram que iriam, rejeitaram agora o convite. E agora o que a gente faz? Agora você vai então pegar o convite, vai tirar dessas 2.000 pessoas e vai externar para os pobres, mancos, aleijados, cegos, coxos no caminho. Foi e fez isso, levou para essas pessoas. Quando voltou, falou assim: ó, tudo bem, imagina, vamos dentro do nosso exemplo. Ó, pessoal, deu mais 500 pessoas, ainda tem um monte de lugar ainda. Pois bem, então agora você vai, saia pela rua, pelos caminhos, pelas valetas, pelos becos, chama todos quanto você encontrar e convide eles para a festa. E assim termina o texto que a gente leu. Foi assim? Terminou? Não, tem um detalhe. Foi assim: digo a vocês rejeitaram o meu convite, que nenhum de vocês vai entrar na festa. Não foi isso? Sim ou não? Pois bem, vamos entender. Quem são, irmãos, essas pessoas que rejeitaram o convite de Deus? Quem é esse Senhor que fez a festa? Jesus estava contando uma parábola e as parábolas de Jesus ele vinha para explicar não o time que ele torcia, não a predileção dele por algum tipo de comida, mas a maioria das palavras dela, se não todas, fala assim: olha, o reino dos céus é semelhante a... e ele entra com a parábola. Não era assim? Não são todas, mas a maioria delas é assim. Ele está trazendo uma semelhança de algo que é espiritual para a realidade local. Então quando ele chega para aqueles judeus e fala assim: olha gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um certo homem, muito importante, de muitas posses, dono de muitas coisas, ele preparou uma grande festa. E ele convidou muitas pessoas, e ele está falando aquilo para os judeus. Só que esse povo que ele tinha convidado, que lá atrás falou que ia na festa, que lá atrás tinha feito um acordo com ele, que lá atrás tinha falado assim: ó, deixa que eu vou nessa festa aí, cara. Lá atrás tinha falado isso. Esse povo que tinha falado isso lá atrás, agora falou que não vai mais. Cada um deles começou a dar uma desculpa para não atender o chamado, para não receber aquele que está vindo anunciar que a festa está pronta. Pois bem, essas pessoas rejeitaram. Mas se vocês estão pensando que a festa vai ficar vazia, vocês estão muito enganados, porque vocês estão rejeitando. Mas agora eu vou colocar para dentro da festa outro tipo de pessoa, pessoas menos favorecidas. E se você olha no contexto do Novo Testamento, a gente vê muito isso: Jesus sentado com publicanos, com pecadores, os cegos, coxos, pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele faz questão de trazê-las, inseri-las no contexto. E aí ele vai falando assim: essas pessoas foram chamadas. Mas mesmo que estas pessoas não preencham os lugares na festa, muitas outras pessoas que irão ser encontradas ao longo da viagem desses servos serão convidadas para a festa. Pois bem, irmãos, Israel foi esse primeiro convidado. Desde o começo da palavra, né, a gente vê isso lá em Êxodo 19, quando o Senhor tira o povo de Israel do Egito, leva eles, diz a palavra que aos pés do Monte Sinai, Deus fala através de Moisés: olha Moisés, se esse povo que está aqui hoje, se eles ouvirem as minhas palavras e guardarem os meus mandamentos, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Deus está falando assim: olha, vocês aceitam o convite que eu estou fazendo para vocês? Vocês querem ser os meus convidados? Vocês querem ter uma aliança comigo? Esse foi o convite feito para o povo de Israel. E todo o povo aceitou, e a palavra nos mostra isso lá no livro de Êxodo. Tudo que o Senhor mandar, nós faremos, Moisés. Estamos fechados, como disse o irmãozinho, né? Estamos fechados com Deus. Hashtag é nós. Estava tudo certo. Só que quando chega a hora
hora da festa, o próprio Senhor manda o seu filho, manda os seus servos. Gente, eu vim anunciar para vocês, é chegado o reino de Deus. Eu vim anunciar para vocês que a festa que foi falada lá atrás está pronta. Agora é só a gente correr para o abraço. Ele chega agora para anunciar que aquela festa que todo mundo tinha aceitado o convite estava pronta, o banquete estava preparado. Só que quando ele chega para anunciar que o banquete estava preparado, o que eles fizeram? Cada um começou a sair fora. Não, isso aí não está com cara de ser o Messias, não. Está muito esquisito. Eu sou filho de Deus. É nada. Blasfêmia. Não era assim que eles tratavam Jesus? Eles começaram a rejeitar. E quando a gente olha para a palavra, o próprio Senhor Jesus fala que muitos profetas que vieram antes dele foram mortos à espada. Porque os servos que saíram, gente, o casamento está aí, a festa está pronta, está tudo certo, o povo começou a rejeitar. Mas a palavra nos diz em João 1,16, fala assim, que Jesus veio para os que eram seus, 1,16 ou 11, não sei. Jesus veio para os que eram seus, mas eles o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Você recebeu o Senhor? Recebeu? Então você ganhou um poder de ser feito filho de Deus. Amém? Por que você recebeu? Porque lá atrás eles rejeitaram o convite. Quando eles rejeitaram o convite, agora deu tudo ruim, porque era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era o Deus de Israel, mas Israel não quis, agora vai ficar o Deus de quem? Oxe, né? Eles rejeitaram o convite. Quando eles rejeitaram o convite, a gente percebe, lembra quando Jesus está indo? Não lembro qual que é o lugar que ele estava indo agora, mas que ele, no meio do caminho, ele é abordado por uma mulher que fala assim, ei, abençoa minha filha está mal, cura minha filha. Ele falou assim, olha, eu não posso, porque eu não vim senão a casa dos israelitas, dos filhos de Israel. Eu não posso tirar pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, lembra disso? Pois bem, ela falou assim, mas eu sei, mas até os cachorrinhos comem. Que Jesus estava mostrando, ele falou assim, olha, a prioridade ainda não é vocês, a prioridade é os israelitas. Lembra quando ele envia os espias, falou assim, ide primeiro à casa dos filhos de Israel. Essa era a prioridade, mas quando eles começam a rejeitar, aí o convite passa a ser feito para outras pessoas. E aí a gente começa a ver Jesus agora andando com os pobres, pecadores, cegos, mancos, estendendo o evangelho a todas as pessoas naquele momento, porque o plano original, ou o plano inicial, era que aquelas pessoas que haviam sido convidadas viessem à festa. Irmãos, quando a gente olha para a palavra, e a gente está estudando isso aqui com as meninas dia de quarta-feira, a gente vê que o propósito de Deus era fazer de Israel uma nação de sacerdotes, através de Israel abençoar todas as nações da terra. Só que Israel abriu mão desse lugar, abriu mão desse espaço, porque rejeitaram o cumprimento da promessa. Como eles rejeitaram, as pessoas que estavam lá à margem da sociedade foram inseridas. Mas como diz a palavra, mesmo que elas fossem inseridas, mesmo elas sendo inseridas, ainda sobrou espaço. E aí a parábola nos ensina que o próprio Senhor da festa fala assim, agora vocês são meus servos, saem agora pelos caminhos, pelos becos, vão convidando a todos que vocês encontrarem, para que eles também possam participar da festa. E esse convite, irmão, para que pudéssemos participar da festa, chegou até mim e chegou até você. Amém? Por que você está aqui hoje? Porque você ouviu um convite de que um dia vai haver uma festa no céu, não como diz a canção, né? Vai haver festa no céu, quase isso. Mas para que nós pudéssemos estar neste grande banquete. Agora, qual que é a questão, missionário Vitor? Por que você está falando isso para nós? Se a gente já está aqui, se a gente já aceitou esse convite, por conta de alguns detalhes que às vezes nós não percebemos. Pois bem, qual que é o detalhe que nós não percebemos? É que a parábola ela termina mandando os servos irem convidar para a festa, mas não fala que a festa já aconteceu. A festa já aconteceu? Não. Então eu e você estamos convidados para uma festa, mas uma festa que ainda não aconteceu. Quando a gente olha a mesma parábola, só que no Evangelho de Mateus, a parábola não mais se chama grande ceia, se chama parábola do casamento ou das bodas. Amém? Vai falar a mesma coisa, só que fala que é um senhor que preparou um casamento para o seu filho e mandou chamar as pessoas para este casamento. Só que eles tinham sido convidados, aceitaram o convite, chegou a hora do casamento, cada um começou a dar desculpas e não foram ao convite. Então, da mesma coisa, o rei faz, ele manda chamar as pessoas que estão no caminho e muitas pessoas entram para dentro da festa. Só que diz a palavra que na hora da festa, ele se chega para uma pessoa e fala assim,
engraçado, o que você está fazendo aqui, cara? Por quê? Porque você não está com veste nupcial, você não está com veste de noiva. Aí diz a palavra que ele emudeceu e ele foi lançado para fora. Ali, irmãos, a palavra tem erro, sim ou não? Nós já aprendemos isso aqui. Tem erro na palavra? Não tem, a palavra de Deus é inerrante, isso é uma base de fé para nós, você precisa crer nisso. E se eu não crer? Pois bem, se eu crer que tem um erro aqui, daqui a pouco eu vou crer que tem outro acolá, e toda vez que a Bíblia falar alguma coisa que eu não entender ou que eu não gostar, eu posso pensar que de repente seja um erro. Entendeu? Isso é um perigo. Então nós precisamos entender que a palavra não tem erro. Agora para pensar, por que essas pessoas foram convidadas e lá no meio daquele pessoa que foi convidada aparece um que não estava sem a roupa de casamento ou sem a roupa nupcial? Creio que serve para nós como um efeito didático, para mostrar que todo mundo que está na festa tem que estar com traje adequado. Esse é o problema, irmãos. Se você fala com uma criança assim, eu vou te buscar na tua casa hoje às 18 horas, ela vai tomar banho 2 horas da tarde, vai ficar pronta 2h30 e vai ficar sentada no sofá. É assim ou não é? E ansioso para você buscar. Só que, quando ele não vai buscar, o tempo vai passando, a criança vai desesperando, vai ficando inquieta, e ela que estava arrumadinha, prontinha, 2h30, quando é 3 horas ela já está mais ou menos, 3h30 ela já está meio sambada, 4 horas ela já está correndo lá no quintal com a roupa de ir na festa. É assim ou não é que funciona? E se a gente não tomar cuidado, a roupa vai ter que trocar porque está muito ruim. Assim funciona a nossa vida, irmãos. Quanto tempo tem que você aceitou Jesus? Quanto tempo tem que você aceitou o convite para participar da festa? Que alguém te falou que vai haver uma grande festa de casamento, que você precisa estar presente. Quanto tempo faz? Só que o tempo vai passando e a gente fala assim, poxa, até hoje não chegou a festa de casamento, né? Poxa, o tempo está passando, né? Está demorando um pouquinho. E aí, às vezes, a gente começa a descuidar da qualidade da nossa roupa. A gente vai vendo que o tempo vai passando e a gente se esquece que a nossa roupa precisa ser uma roupa para um casamento. Quando a gente é convidado para um casamento, via de regra a gente compra até roupa nova, não é assim que funciona? Vai comprar um vestido de festa, os homens vão lá comprar um terno bonito. É assim, quando a gente vai numa festa mais ou menos, a gente pega a roupa que a gente tem lá em casa, coloca assim, fica bonitinho. Mas quando a gente vai num casamento, de importante, a gente quer colocar uma roupa nova, uma roupa especial, porque entende que aquele é um momento especial. Agora, quando a gente olha para a palavra do Senhor, entende que esse convite para o qual nós fomos chamados é um convite de um casamento. E aí, irmãos, a gente vai estar lá como convidado, sim ou não? Quem vai estar lá como convidado? Ninguém vai estar lá como convidado, irmãos. Não, ninguém vai estar. Por que ninguém vai estar? Porque naquele casamento você vai ter o noivo e a noiva. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Ou você é a noiva ou você não é ninguém. Ou você está vestido com um veste nupcial para casar com o noivo, ou você é lançado fora, como aconteceu com esse homem. Ou a gente faz parte do grupo que vai se casar com Jesus, que vai ser noivo de Jesus, ou a gente vai ser lançado fora. Os irmãos estão compreendendo? Agora, qual que é a minha preocupação então? Eu preciso ter cuidado com as minhas vestimentas, para que quando chegar o dia, eu esteja preparado para o casamento. Os irmãos conhecem a parábola das 10 virgens, não conhecem? Pois bem, o que Jesus estava mostrando ali? Eram 10 pessoas que foram avisadas que iriam se casar e que elas deveriam estar preparadas. Porém, que horas que chegou o noivo? Meia-noite. Irmãos, meia-noite, via de regra, a gente já está dormindo, né? O que mostra para nós? Quando o sono começa a bater, quando a demora começa a se estender, é nessa hora que a gente precisa tomar mais cuidado, estar mais preparado, porque o tempo está chegando. E diz a parábola que à meia-noite alguém gritou, eis o noivo! E quem estava preparado saiu ao encontro. E quem não estava? Foi dar um jeito de tentar arrumar, resolver o problema em cima da hora. Deu certo? Não deu certo. Então, irmãos, para nós que estamos sóbrios nos dias de hoje, nós temos que tomar o cuidado de manter a nossa vida, a nossa veste, o nosso traje de casamento sempre alinhado para o dia do Senhor. Sempre alinhado para o dia do Senhor. E por que isso é importante num dia de Santa Ceia? Porque é no dia de Santa Ceia que nós olhamos para a palavra, nós olhamos para a Bíblia e lemos um texto, olha, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Veja como está a tua roupa. Irmãos, tem alguém aqui que antes de sair de casa pergunta para o esposo ou para a mulher como é que está a roupa? Pergunta. Tem dia que eu estou assim, poxa, não sei nem que roupa que eu vou usar. Eu peço a minha esposa para escolher para mim. Entendeu? Eu falo assim, me ajuda aqui, meu bem. Ou então eu vou lá, coloco uma roupa e falo assim, você acha que ficou bom? Sim. Por que eu faço isso? Porque eu estou pedindo a opinião de alguém a respeito da roupa que eu estou usando. Para que, mesmo que eu esteja enganado,
Porque tem dia que a gente acha assim, nossa, tá combinando tudo essa minha roupa, então horrível. Pode acontecer, não pode? Nessa ocasião é importante você ter alguém para te falar, ó, tá muito ruim essa roupa. Então, irmãos, da mesma forma, a nossa vida é espiritual. Em alguns momentos a gente pode achar que está tudo legal, que está tudo bem, que está tudo certo, mas a gente precisa parar e fazer uma análise para ver se as coisas estão de fato alinhadas. Por quê? Porque o Senhor demora em cumprir a sua promessa, sim ou não? Abre aí comigo em 2 Pedro 3,9. Quero ler esse versículo com os irmãos. 2 Pedro 3,9. Amém? Vamos ler o 8 também, tá, irmãos? 3, 8 e 9, desculpa. Podemos ler? 3, 8 e 9. Diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para pensar, irmãos, quando Jesus foi assunto aos céus, o que Ele falou com os discípulos? Ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e depois, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Não é assim? Pois bem, imagina a pessoa que estava lá, colado no palácio da festa. Recebeu o convite rapidinho, não recebeu? Pois bem, se o Senhor, já chegou assim, vamos fazer a festa aqui, acabou. O convite não tinha chegado até mim e você. Então nós que já fomos convidados, nós precisamos ser pacientes, porque ainda existem pessoas que ainda vão receber o convite para a festa. E aí, para que essa pessoa tenha tempo de ouvir o convite, de aceitar o convite e de vir para também fazer parte deste grupo que vai estar nesta festa, que é a boda do Senhor, que é o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, nós precisamos ter paciência, manter as nossas roupas, manter as nossas vestes, a nossa convicção de que o Senhor não falha, que o Senhor não tarda, mas que Ele ainda continua, a festa continua valendo. Sabe quando você pensa... Ontem, por exemplo, nós estávamos lá na casa da minha mãe e resolvemos fazer uma broa de fubá. Broa de fubá é de Deus, amém, irmãos? É gostoso esse negócio. Só que, em altos movimentos da broa lá, beleza, fizemos aquilo tudo, colocamos no forno, aquela expectativa para a broa ficar pronta, o gás acabou no meio da broa. E aí o gás acabou e minha mãe não conseguia falar com o homem que entregava gás, e aí deu tudo ruim e a gente falou assim, já era a broa, né? Acabou a broa. Falei, vamos comer pão mesmo, vamos resolver isso. E depois, se der certo, aí comendo um gás. Moral da história, depois de não sei quanto tempo levaram a broa para casa da minha irmã, acabou de assar e deu certo, ficou até gostosa a broa. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Em algumas ocasiões, quando a gente cria uma expectativa na nossa mente e aquilo não se cumpre da maneira como a gente quer, a gente cria maneiras de suprir aquela necessidade. A gente queria comer a broa ontem. Como a broa não ficou pronta no tempo que a gente se imaginava, não deu certo as coisas da maneira que a gente queria, a gente improvisou e comeu pão. Quando a gente vem para a casa do Senhor e a gente sabe que a salvação nos aguarda em Cristo, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque como a gente acostuma ao longo da nossa vida dar jeitinho para várias coisas, quando um carro fura o pneu, a gente pega um step com o vizinho e bota, às vezes a roda é menor, mas é só para chegar até no borracheiro, sabe esse tipo de jeitinho que a gente vai dando? A gente tem que tomar cuidado para a gente não adaptar isso também à palavra do Senhor. Aqueles primeiros servos falaram assim, a festa já está pronta, o que está na mente? Eu falei assim, cara, então o banquete já está quentinho, já está me esperando, já vai dar tudo certo, eu já vou chegar lá, já vou correr para o abraço, vai ser de Deus. Só que ele chega e fala assim, não, ainda não pode comer ainda não, tem que esperar mais um monte de gente indo. Quanto tempo? Não, mais uns 1000 anos, mais uns 2000 anos. Para pensar de quando Jesus contou a parábola até hoje, irmãos. Não, tem que esperar mais um pouquinho, entendeu? Espera aí. E aí as pessoas vão desanimando, vai vendo a panela e fala, poxa, a panela vai esfriar. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um outro jeito de eu me alimentar enquanto esse momento não chega. E a gente vai criando subterfúgios para que as coisas saiam do propósito do Senhor. A gente precisa tomar esse cuidado. Para a gente encerrar,
Lembra que o apóstolo João, ele escreve, né, no capítulo 14 a respeito de Jesus, quando Jesus está para ser assunto ao César, ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Como que é isso? Como é que a gente não pode ir? Não pode ir porque eu vou para preparar um lugar. E ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então eu vou para lá, vou preparar um lugar para que quando eu vier, eu possa buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. O que acontece? O casamento daquela época, irmãos, como é que funcionava? A pessoa chegava assim: eu vou casar contigo. Vamos casar? Vamos. Então tá beleza então. Fica aqui, tá? Eu vou para lá, vou preparar o casamento. E ele deixava a noiva e ele ia preparar a casa, preparar o ambiente. Ele não via mais a noiva até o momento do casamento. Ele ia para preparar tudo, a casa, o casamento, para quando ele voltasse para buscar a noiva, ele já pudesse levar para um lugar que já estava preparado. Por isso Jesus fala assim: olha, não turbe o coração de vocês. Eu não estou abandonando vocês, eu estou indo preparar um lugar. Agora, enquanto eu estou lá preparando um lugar, você que é noiva precisa se comportar como noiva. Imagina, o noivo vai lá preparar a casa, quando volta: cadê a noiva? Já caiu na gandaia, desistiu de esperar. Os irmãos estão compreendendo a nossa função, o nosso papel, onde é que a gente precisa estar no Senhor? Porque, irmãos, os dias estão afunilando. Os dias estão afunilando. Quando a gente assiste reportagem, ou faz alguma estatística a respeito de acidente, a maioria dos acidentes acontece no último trecho da viagem. Por que acontece no último trecho da viagem? Porque a pessoa começa a relaxar, acha que já está tranquilo, que já deu certo, que vai, né, já está chegando em casa, e ele relaxa. Quando ele relaxa, o acidente acontece. Quando nós olhamos para a palavra e vemos que o final das coisas estão chegando, estão afunilando, mais do que nunca a gente precisa estar centrado naquilo que nós cremos, na festa que nos aguarda, que é a bodas do Cordeiro. Amém? Apocalipse vai dizer assim, 19:19: bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Amém? Eu e você fomos convidados, irmãos, para poder fazer parte dessa festa. Não apenas como um mero espectador, mas como a noiva de Cristo. Agora, como diz a parábola lá em Mateus, aquele que for achado na festa e suas vestes não estiverem adequadas, ele vai ser lançado para fora. Então, o que é a minha e a sua preocupação? É o tempo todo tomar cuidado com a nossa roupa, ver se tem alguma coisa desalinhada, ver se tem alguma conduta que a gente precisa parar. Por quê? Porque o noivo não vai avisar: eis que estou chegando daqui meia hora. Não, meia-noite o noivo gritou: chegou! Se você não estiver pronto, já era, irmãos. Então a gente precisa estar pronto, amém? O mês que vem vai ter outra ceia, sim ou não? Vai. Quem garante que a gente vai estar aqui o mês que vem? Os irmãos compreendem isso? Então eu preciso alinhar, não posso falar assim: eu vou deixar para me alinhar daqui 2 anos. Não posso, eu preciso alinhar hoje. Eu preciso consertar, eu preciso lavar minhas vestes, eu preciso arrumar as minhas roupas nupciais hoje. Porque se o Senhor me chamar hoje, ou como igreja, no geral, que Ele busca todo mundo, ou como Ele buscar uma pessoa, uma família, uma casa, nós precisamos estar preparados. Amém? Levante suas mãos para o Pai. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quero que você tenha no seu coração, que você saia daqui lembrando que por debaixo dessa blusa, dessa calça que você está usando, embora pareça estar apenas o seu corpo, espiritualmente nós temos uma veste nupcial, esperando aquele dia que nós seremos apresentados diante do Senhor. E é com essa roupa que você precisa se preocupar mais do que todas as outras. É isso que nós precisamos guardar nesta noite em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós oramos nesta hora, Senhor. Apresentamos, Senhor, a Ti novamente as nossas mãos levantadas em atitude de adoração, de gratidão, reconhecimento, Pai querido, de que tudo que nós temos vem do Senhor e que se não fosse pelo Senhor, Pai querido, nós nem mesmo estaríamos de pé. Louvamos a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos, Pai, pela Tua provisão, pelos livramentos que vêm da parte do Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, porque nesta noite nós tivemos a oportunidade, Senhor, de alertarmos, Pai querido, para as nossas roupas espirituais com as quais nós nos apresentaremos diante do Senhor. Peço a Ti, Senhor, que a Tua bênção nos acompanhe, Pai, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a enxergar cada pequena mancha, cada pequeno detalhe, cada pequeno descosturado, para que nós possamos estar sempre alinhados diante do Senhor. É a nossa oração, Pai querido e amado, e por ela nós já Te agradecemos, crendo, Pai, que a nossa semana será uma semana de bênção, que o nosso futuro, Senhor, dia a dia será um futuro irradiando da quem o Senhor tem ministrado sobre nós. Oramos, Pai, e em nome do Senhor Jesus nós já Te agradecemos. Amém
e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém.